Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais um PsicotapaCast. Se você ainda não está inscrito aqui, ó, se inscreve, curte, compartilha, comenta, porque hoje a gente vai ter o privilégio de receber aqui Maria Eduarda. Olá, seja muito Muito bem-vinda. obrigada, Ana, pelo convite. O PsicotapaCast está muito feliz de receber você aqui. Uma comunicadora, jornalista, mentora, coordenadora do ecossistema Expert, arrasa em comunicação, tão jovem, mulher, e tem tudo aí para trazer conteúdo de qualidade para gente. Comunicação tá super em alta, né, Duda? Eu acho que é o tema, é a bola da vez, né? Quem não se comunica bem tende a ter problemas aí em praticamente todas as áreas da vida, né? Verdade, Ana. Comunicação, ela é sobre a conexão. É você realmente transmitir a sua essência, a sua verdade. E quando você não comunica, não expressa aquilo que você sente, você tem problemas em todas as áreas da vida. Seja ela profissional, seja ela pessoal. Enfim, é um âmbito que anda junto, que você precisa se comunicar bem para que você consiga atingir seu potencial máximo. E é aquela história. Quando você não é visto, você não é lembrado. Para ser visto, você precisa comunicar aquilo que você quer, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Muito bom, Duda. Conta um pouquinho pra gente como é que a gente chega nesse patamar que você tem chego em relação a ser uma autoridade para falar de comunicação. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Olha, se eu for contar sobre a Duda Comunica, que virou até meu brand, o pessoal no TEDx, que eu faço parte da comunidade, fala muito, Duda, eu nem sei qual é o teu sobrenome, porque ficou Duda Comunica e é Comunica seu sobrenome. A comunicação, ela é uma paixão pra mim, assim, Ana, desde a infância. Só que, Legal. assim, em muitos momentos a gente vai crescendo e se esquece da paixão da infância. E é muitas vezes essa grande paixão que se torna a sua profissão no futuro. E eu precisei passar por esse processo de resgate, Sim. de olhar o que realmente eu gostava de fazer, com o que eu me identificava, para poder voltar os meus olhos, a minha direção para a comunicação. Então, uma das minhas primeiras vezes no palco foi, assim, há uns 10 anos. Olha só, ainda bem novinha. Bem novinha, um ginásio lotado de pessoas. Na época, meu avô político. E, assim, eu fui fazer uma homenagem para ele nesse dia, era o dia do aniversário dele. Então, eu fiz uma cartinha, escrevi a minha dedicatória para ele e fiz a leitura, assim, no palco. Sempre amei microfone. Sempre uma coisa que eu dizia que um dos meus melhores amigos era o microfone, que eu gostava da sensação de estar com ele, de estar nos palcos. E, recentemente, eu estava até comentando com a minha tia que quando eu estou nos palcos é como se eu esquecesse todo e qualquer problema lá fora. Olha só, de tanta conexão que você fez com esse lugar de comunicação. Exato. E tem uma coisa também que é bem interessante. Muitas crianças, que você falou desde a infância, elas não são incentivadas, né, Duda? Ai, eu já tô chamando de Duda, gente. 2 minutos, já tô dando Duda Comunica. A gente é amiga, Ana. Pode chamar de Duda. Ô, Duda, muitas crianças não são estimuladas, né? Pela aquela criança faladeira, você fala demais, fica quieto. Isso pode ter um impacto. Você chegou a receber alguma coisa nesse sentido? Ou você sempre foi estimulada a mostrar esse seu lado comunicativa? Eu sempre fui incentivada, Ana. Então, Ai, que graças a bom. Deus, eu não tenho do que reclamar. Mas essa questão da pessoa ser repreendida, de ser muitas vezes calada, a psicologia explica. Vamos fazer essa conexão, comunicação e psicologia. Porque isso traz muitas consequências negativas futuras. E isso reflete no comportamento do adulto futuro. Sim. Acho que com a sua experiência como mentora, as pessoas te procuram justamente para isso, né? Para melhorar ou até mesmo para dar um pontapé inicial em relação à comunicação, porque é um dos maiores medos que a gente tem, só perde pro medo da morte, tá ali, né? Dando um Google você vai conseguir ver, acho que é o segundo ou o terceiro maior medo da humanidade, é se comunicar, principalmente em público. Eu tive um paciente recentemente que ele falou, no máximo 20 pessoas.
Aí eu falei, mas por que no máximo 20 pessoas? Ele disse, porque eu consigo ver todos os rostos e aquilo me dá menos pânico. Mas eu lembro de inúmeros episódios, eu lembro de colegas meus que começavam a ter sudorese e que tremia segurando o papel e tudo isso por conta de comunicação. Então, é bem interessante você, enquanto mentora, trazer pra gente qual que é o principal desafio que as pessoas enfrentam e quando te buscam também, o que que elas querem para essa questão da comunicação. Ana, excelente pergunta. Quando a gente olha para esse lado do medo de falar em público, precisa entender a raiz, a Certo. causa. E dependendo da situação também, eu até faço um conselho. Olha, aqui a gente vai estar praticando dicas para melhorar a sua comunicação. Mas se for algo muito enraizado, como muitas vezes uma criança calada na infância ou traumas psicológicos, é muito interessante mesmo que ande junto com a terapia. Certo. Que justamente por isso que eu falo que comunicação e psicologia se complementam Sim. em todos os sentidos. E muitas vezes as pessoas chegam realmente com essa necessidade de medo, entender a causa desse medo. E, além disso, outras pessoas me buscam para aperfeiçoar na questão das palestras. Essa questão da mentoria em palestras, de como melhorar. Já é uma pessoa que não tem tanto esse receio de estar Não tem nos essa palcos. trava. Mas é aquela história. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Eu concordo com você. Duda, mas assim, a gente fala muito da comunicação como a comunicação fala, mas existem outros tipos de comunicação. Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito de mencioná-la, é: vista-se para o sucesso, para que o sucesso não te encontre despreparado. E sucesso, ele tem cara. Então, Olha o só. sucesso, ele faz barulho. Eu aprendi recentemente com uma pessoa muito importante que, assim, o fracasso, ele é silencioso. Quanto menos... Você não percebe. Ele é silencioso, mas o sucesso faz barulho. O sucesso tem cara. E essa também é uma comunicação não verbal. É a maneira Sim. como você se apresenta. A comunicação não verbal e a comunicação verbal, elas se complementam. E eu falo também sobre a questão dos gestos. Porque quando você está no palco, a maneira como você se porta, a sua postura, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, os gestos, o gesticular das mãos, tudo isso impacta. Então, não existe só a comunicação verbal, como você fala, e não é a questão de só se preparar para a comunicação, só falar. Não. Além de você treinar como falar, o que falar, você também precisa olhar para o lado de como você se porta, a maneira como você traz da sua imagem. Que legal, super interessante. Agora já ficou um corte aí, ó. Agora até eu olhei pra ti. Duda, e me conta uma coisa. Qual é a principal dificuldade que você percebe que as pessoas têm em relação a se comunicar? Comunicação. Eu recebi uma mensagem no direct quando eu postei os vídeos recentemente, nesse final de semana, quando eu tava Sim. nos palcos palestrando, e a pessoa falou assim: Duda, me ajuda. Eu tenho muita dificuldade em organizar as minhas ideias, o que eu vou falar. E assim, quando eu estou em qualquer situação, nos palcos, apresentação de trabalho, eu travo, esqueço. É um dos principais problemas, é o esquecimento. E essa pessoa nunca tinha falado comigo. Mandou mensagem, inclusive do Nordeste também. Mandou mensagem pra mim e eu já reconheci logo a maneira de falar. Falei: você é de onde? Nordestino também? Só quem fala vou de nordestino. Me conta aqui de onde você é. E eu vou te ajudar. Mandei áudio pra pessoa e expliquei alguns pontos. Primeiro ponto, sobre a confiança. Que é uma coisa que a gente fala muito, né? Já vem trazendo isso aí na jornada, que é necessária essa confiança para se comunicar bem. Sim. Outra questão, Ana, é o roteirizar demais. Quando você roteiriza algo do começo ao fim, cada frase que você vai falar, até os gestos, tem gente que roteiriza completamente tudo. E isso é um grande problema. Por quê? Você fica muito apegado ao script. Então, isso não te deixa natural e já causa logo um medo de errar. Você acha que fica muito robótico? Fica muito robótico. E era um dos problemas que a pessoa
Assim que eu ouvi o meu áudio, relatou. Realmente, eu tenho muito esse receio. Fico muito apegado ao roteiro e acabo não desenvolvendo tão bem, acabo esquecendo muitas vezes. É interessante, sim, que você anote suas ideias, mas anote como tópicos, anote como uma forma de você se basear e estruturar mentalmente como vai ser sua apresentação. Mas nunca fique apegado a um roteiro completamente desenhado, que isso vai te travar, vai te impedir que você naturalize as suas ideias e flua algo ali melhor. Uma outra questão seria realmente o treino. Técnicas de storytelling, técnicas que conectam o público. Porque justamente o que eu mencionei no começo da minha fala, comunicação é essência, é o ser humano de verdade. Então, uma comunicação que transmite verdade é a comunicação que mostra a sua essência. Incrível. Essa questão do storytelling está sendo muito falado, né? Que é a questão do outro saber contar uma boa história. Verdade. A questão da narrativa. Só que, assim, às vezes eu percebo que muitas narrativas, exatamente isso que você falou, estão bem estereotipadas, bem mecânicas e muito também caminhando meio com a geração chat GPT. Acho que as pessoas têm se prendido muitas vezes a um modelo. E esse modelo até imprime confiança, porque é um método, né? Então, funciona, Sim. é uma forma de funcionar, mas não conecta. Comunicação boa é aquela que conecta, Duda? Com certeza. Ana, inclusive eu coloquei na minha postagem recentemente que comunicação é conexão. Ai, que legal! Olha, você leu meus pensamentos, Ana. Eu tenho esse dom, gente, ó. Além de psicóloga, já tem a vela. Antes da gente falar pra ela na terapia, ela já tá lendo o que a gente vai falar. Boa TCC que sou, é só o que é dito. Então, e comunicação é essa conexão. E, como eu te falei, conexão é história. As pessoas gostam de ouvir histórias. Mas tem que ser histórias que consigam conectar as outras pessoas. E para isso a gente tem dicas. Posso estar passando aqui sobre o storytelling que é tão falado. E passa pra gente, porque assim, eu ouço muito falar, mas nunca de alguém com o seu know-how, com a sua experiência. Então, conta pra gente o que seria o bendito do storytelling. Storytelling, histórias que conectam. Mas assim, a gente precisa entender como que essas histórias vão ser contadas. Não pode ser de qualquer jeito. No começo, assim, você tem que deixar o público pensativo. No que será que ela vai falar? Você não pode estar dando spoiler logo no começo. Então, você contextualiza e é ainda mais interessante quando essa história é sua. Quando você se apropria dela. Quando quando aconteceu com você. É ainda mais interessante. Legal. Só que você não precisa dizer isso no começo. Você fala, eu conheço uma pessoa assim, assim. Aí, depois que as pessoas estão conectadas, esperando aquele momento do clímax, você pode falar, e essa pessoa sou eu. Aí já pega o gancho e se apresenta. Muito legal, interessante. Então, eu gero uma expectativa. Expectativa nas pessoas. E essa expectativa faz com que elas tenham ainda mais interesse na história. E quando é o seu momento de palestra, você pode, em dados momentos, além da parte técnica, você também usar de histórias, de exemplos. A primeira parte do storytelling, no começo de uma palestra, caso você for começar a sua palestra com storytelling, o que eu acho muito interessante, é uma das melhores maneiras de se começar, inclusive como eu começo as minhas, é interessante que você fale sobre você. Seja uma história sua, mas não revele isso no começo. E no decorrer da palestra, você pode usar exemplos de alunos seus, não citando os nomes, mas assim, olha, uma história que eu conheci nesse sentido, foi assim, e no final você traz uma solução. Então essa solução complementa com a técnica que você havia mencionado. Isso vai deixando a palestra muito mais interessante, muito mais dinâmica e muito mais criativa. Muito legal, interessante. Ô, Duda, em relação a essa questão da comunicação no dia a dia, o que você acha que é um pecado mortal que todo mundo comete na comunicação? Seja essa comunicação pelo WhatsApp, ou uma comunicação, às vezes, presencial, porque eu percebo muito as pessoas não tão preocupadas com essa comunicação como uma forma de se colocar. Percebo as pessoas comunicando, mas com pouca intencionalidade. Qual que seria um pecado aí da comunicação que é pra gente ficar alerta e não cometer? Ana, pra mim, o pior pecado da comunicação é você não comunicar de igual para igual.
Sabe por quê? Não adianta você usar as palavras mais lindas, as palavras mais diferentes que você achar no dicionário, Sim. se a outra pessoa não lhe entender. Olha só, porque tem muita gente preocupada em falar difícil, em falar bonito. Não. Comunicar não é sobre falar com as palavras mais diferentes que você acha no dicionário. A comunicação é sobre você ter a empatia de falar para o outro o que ele vai entender. Então, você adapta o seu discurso de acordo com o seu público. O discurso do seu dia a dia, que você vai comunicar com o seu amigo, que você vai estar na roda de conversa, não vai ser o mesmo discurso que você vai fazer para uma palestra no mundo corporativo. Mas também não vai ser a mesma palestra que você vai fazer para adolescentes se você for convidado para palestrar numa escola. Não é a mesma linguagem. Uma adequação. É uma adequação. E o que te faz um verdadeiro comunicador, independente da sua formação, é você saber comunicar da maneira certa para as pessoas certas e adequando o seu discurso, adequando a sua linguagem. Entendi. E essas técnicas aí que a gente ouve muito, né? A gente ouve muito aí na psicologia. Faz um quebra-gelo, usa PNL. São, na sua opinião, fundamentais ou é mais importante, às vezes, outros caminhos? Eu gosto muito desses caminhos. Já vi muito sobre PNL, gosto da ideia do quebra-gelo, então para mim é muito válido. Eu gosto muito. Mas talvez não seja uma porta de entrada para quem está começando nesse caminho da comunicação. Para quem está começando, dependendo da situação. Se a pessoa tem muitas questões de travas para falar em público, PNL. Legal. Então, tem que ver ali o perfil da pessoa. Como eu costumo dizer, cada um com suas individualidades, né, Ana? Então, não é um roteiro pronto, uma receita de bolo. A gente avalia a pessoa conforme as suas necessidades. E aí a gente vai avaliando qual caminho que funciona melhor. Para quem não sabe o que é PNL, Programação Neurolinguística, que vai ajudar você a se comunicar um pouquinho melhor. Dica aí da Duda para quem está começando na comunicação. Tem alguém que se comunica de um jeito que você acha admirável? Tem alguém que se comunica de jeito... Eu acho você, Ana. Ai, gente, olha, depois dessa, a gente, assim, aí encerra, brincadeira. Eu acho você, Ana. Ai, muito obrigada, você A é muito maneira gentil. como você conduz o psicotapa, você deixa leve todos os temas. Já acompanhei aqui um dos seus podcasts nos bastidores, você já me viu ali. Sim. E agora estou aqui como convidada. Feliz da vida de você estar aqui. Uma das coisas que a gente fala sobre comunicação, e aí olhando mesmo para essa comunicação como algo que possa me levar para um outro nível. Por exemplo, como eu posso usar a comunicação e até um ajuste nessa comunicação para eu alcançar algum resultado. Duda, eu quero um resultado diferente, uma promoção na minha empresa. Eu quero, muitas vezes, melhorar ali na comunidade onde eu estou, quero ser mais influente. Então, como eu posso, para mudar de nível, para atingir algum objetivo, fazer o uso da comunicação? Olha, o que eu vou falar agora pode parecer clichê, mas o treino te leva a realmente essa melhoria. Então, treine todos os dias. E não... mas o meu tempo é corrido. Avalie suas prioridades. Você não consegue destinar 10 minutinhos do dia para fazer uma leitura. E dessa leitura, você ir, por exemplo, grifando pontos importantes e apresentar para si mesmo aquela ideia? Então, isso já faz com que você consiga expandir seu vocabulário. Isso já faz com que você treine sua desenvoltura de apresentação. Isso faz com que você também treine a sua própria memória. Em frente ao espelho, assim, você fala? Ana, quando eu tava... Segredinho aqui. Olha, quando eu tava alguns anos atrás treinando, por exemplo, para prova de inglês, prova que eu tinha que falar inglês, e isso me ajudava, eu ia pra frente do espelho. Eu ficava assim, meu Deus, estou ficando louca. Mas isso funcionava e funciona muito. Porque, assim, muitas vezes você não vai ter quem treine com você. Eu não tinha. Então, eu falava de frente pro espelho e funcionava. E ficava me imaginando. A visualização, ela tem um impacto inimaginável. Há um tempo atrás eu ficava pensando assim, meu Deus, qual que vai ser meu caminho? Será que é comunicação mesmo? Me ajuda, me mostra uma luz. Hoje, eu tô em palcos que, assim,
na minha cabeça é muito mais do que eu imaginava. É aquela história, você planeja e Deus te mostra algo muito maior. Então, hoje, eu palestro, por exemplo, no único auditório com vista da Paulista do Brasil. Então, e a comunicação, ela te abre portas que, assim, coisas que você talvez nem conseguisse mensurar. Hoje, eu faço parte da comunidade do TDX, lá em João Pessoa. Então, na parte de comunicação também. E amo estar nesse mundo. Muito legal. Que fofa. E achei fofo você falando que teve um momento de dúvida, né? Mas o momento de dúvida passou e você conseguiu aí seguir por esse caminho. E que é normal, acho que é legal também falar isso, porque às vezes as pessoas se sentem em dúvida e paralisam. E não, continue caminhando, né, Duda? Continue caminhando. Cada um no seu passo. Uma coisa que me chama bastante atenção é a sua pouca idade versus a sua habilidade de comunicação. Conta pra gente quando você tem, se você quiser falar. Se você for indelicado, tudo bem. Mas é que como você é 30 menos, gente, nunca se incomoda de falar a idade. Não tenho nenhum problema de falar a minha idade até o presente momento, né, gente? É porque é 30 menos, aí 30 mais me entenderá. Diz que depois que trintou, nunca mais contou, entendeu, Duda? Eu tenho 21 anos. Olha isso, gente. Uma trajetória de comunicação admirável. Enfrentou algum tipo de preconceito, Duda? Você conta pra gente aí, bastidores, com essa comunicação, com sotaque? Teve alguma coisa que você falou, olha, eu tive que vencer essa barreira? Sim, Ana, já sofri com essa questão da idade, porque assim, as pessoas olham a pouca idade. Sim. Mas aí a gente não olha a questão da idade, mas sim a questão da experiência que você tem acumulada, do quanto você se dedica, do quanto você se esforça dentro da sua área. Mas já, com relação a isso, e também ao sotaque. Sou nordestina com muito orgulho, com muita felicidade, amo o lugar de onde eu vim e o lugar que eu sempre estarei. Porque eu estou aqui hoje, mas mês que vem estou de novo no Nordeste e gosto muito das minhas raízes, da minha história, do meu povo. E isso pesa, assim, principalmente quando a gente vem para lugares novos. Sim. As pessoas olham realmente por essa questão, tanto da idade quanto do sotaque. E aí acaba sendo algo que é mais um desafio. Sim, é mais um desafio. Mas desafios na vida sempre vão existir. Então você faça do limão a sua limonada. Muito bom. Duda, tem muita gente que sente que tem para entregar, que tem experiência, que tem e que pode estar ouvindo a gente e falar, nossa, porque eu não tive a coragem que a Duda teve de enfrentar preconceito de idade, preconceito de ser mulher, preconceito de ser alguém nortista, nordestino, que é o meu caso, sou nortista. Então, tem muita gente que às vezes olha, sonha, se inspira, mas encontra aí o desafio de ter essa coragem, acho que não tem outra palavra para falar, mas eu percebo que você também tem uma trajetória onde você foi ganhando confiança. Como que é esse caminho onde você vai ganhando confiança na comunicação? Ana, a confiança, ela nunca vai aparecer do dia pra noite. Você não vai dormir sem confiança, vai acordar no outro dia. Que dia radiante, estou muito confiante hoje. Não vai. Mas assim, as coisas vão acontecendo aos poucos. Quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo, eu vim sozinha, sem conhecer praticamente ninguém. E hoje as coisas estão se encaixando no seu devido lugar. Hoje, eu já conheço muitas pessoas, conexões, networking, os palcos da vida, as palestras, estar nos palcos também. E essa confiança só vai aparecendo à medida que você se desafia a tentar, o fazer. É sobre fazer. Então, a sua primeira apresentação nunca vai ser a melhor. Nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Mas à medida que você vai se colocando numa posição desafiadora, numa posição difícil, porque não é fácil, mas é uma posição que te tira dessa zona de conforto. Então, o estabelecer confiança. Um dos principais problemas é quando você espera que a solução venha do outro. Quando você espera que o outro te faça se sentir mais confiante.
E isso é Um reforço, você fala? Um elogio? o elogio. Palmas pra você? O elogio. Eu recebi esses dias uma mensagem de uma pessoa que eu conheci num evento. Uma mensagem assim que veio de Deus. Ela falou pra mim pessoalmente: nunca espere que a recompensa venha das pessoas aqui na Terra. A verdadeira forte, ó. recompensa, Até arrepiei. ela vem de Deus. A verdadeira recompensa. E essa mensagem chegou assim pra mim de uma maneira que abriu a minha mente e assim criou um ecossistema na minha mente. Porque Ocupou um triplex na sua um cabeça. triplex, porque era justamente aquilo que eu queria ouvir, que eu precisava ouvir. Porque a gente se apega tanto à expectativa de elogios, de vai, você consegue, você é boa. Não, nem sempre vai ter isso. E a confiança, a verdadeira confiança, ela precisa vir de dentro, ela precisa vir de você. E se você sentir assim, mas tá muito difícil e tudo mais, procura terapia. Procura essa ajuda, mas nunca espere de pessoas muitas vezes próximas a você esse elogio ou esse incentivo. Nem sempre você vai ter. E quando você depende da motivação para ter coragem, a motivação ela não bate todos os dias na sua porta. Mas tem uma coisa que se você se propor e se dispor a ter, é a disciplina. Muito bom. Muito bom. Percebo muito isso, até pela sua pouca idade. Acho que você falar de disciplina é importante, porque a gente vive numa geração que sonha, que quer, que almeja, que inveja, que admira, que se inspira, mas que tem pouca mão na massa. Né? Eu lembro que quando eu comecei no consultório, eu faltava pedir para as pessoas para elas passarem comigo, sabe? Tipo assim, eu vou pagar para alguém vir para ser atendido comigo. Pagar para trabalhar. Pagar para trabalhar, praticamente isso, porque o trabalho me movia muito. Então eu falei assim, eu vou pagar aqui porque eu vou ter que pagar essa hora de sala, né? Se eu tô te falando aí de 13, 14 anos atrás, e pensa, uma sala era R$30. E aí eu falei, vou abrir ficha e eu mesma pago a sala e só vem a pessoa e eu faço gratuito. De tamanho era à vontade, mas acho que uma das coisas que você trouxe, até para que a gente consiga visualizar, principalmente falando de confiança, e aí na comunicação, é uma decisão, percebe? Duda decide, e a partir da decisão, a confiança ela vem do fazer. Ela vem vou fazendo, vou percebendo aquilo que eu posso melhorar, mas também tem muito cuidado com essas vozes. Essas vozes podem paralisar muito você. Uma das coisas que foi uma virada de chave para mim em relação, por exemplo, a gravar conteúdo, se você pegar meus stories, eu fiz uma visita aí há 5 anos atrás, eu só aparecia e escrevi uma frase. Aparecia, escrevi uma frase, não tinha nenhuma verbalização. Mestre dos Magos, né? É? Você já assistiu o desenho? Não, já, mas eu não tinha feito associação. Muito bom. Era isso, eu aparecia e colocava uma frase ali que tava no meu coração. Hoje, se deixar, né, os stories não cabem pra tanta coisa que tem pra comunicar. Mas uma das coisas que me ajudou, gatilho mesmo mental, só dura 24 horas. Tanto que a minha produção, por exemplo, de story é muito maior do que a de feed. Por quê? Porque às vezes eu penso, não, o que tá no feed, às vezes precisa de um cuidado maior, porque vai ficar mais tempo e tudo. Mas o Stories ali é 24 horas, 24 horas. Então, eu fui dando pra mim o poder das pequenas decisões, entende, Duda? Tipo, é 24 horas, é 24 horas, é 24 horas. E aí tá muito relacionado com isso que você falou, do vamos tentar de novo, vamos aprimorando. Mas é óbvio, você recebe, né? Lembra a gente conversando outro dia, tipo, tem hater, Ana? Eu fico na dúvida se você é fã ou hater, tá? Significa que você tá famosa. Quando você tem hater, você tá famosa. E são os que mais engajam. Ah, então tá ótimo. Continuem, gente. Fiquem à vontade, tá? Porque a gente recebe de tudo. Mas uma das coisas que também queria trocar com você em relação a isso é quando eu consigo ter certeza de que a minha comunicação foi efetiva. Como eu consigo saber? Não, aqui eu me comuniquei bem, que foi estouro. Como eu sei? Ana, quando eu estou numa conversa, por exemplo, eu pergunto, eu consegui me fazer ser entendida? Muito bom, muito bom. Perfeito. É checando. Isso te
te traz uma sensação de evitar ruídos na comunicação. Quando se tem ruídos nessa comunicação, ela não foi efetiva. Uhum. E esses ruídos, eles são sanados à medida que você pergunta. Então, se você quer saber sobre o outro, você quer saber se o outro te entendeu, pergunte. Às vezes as pessoas querem soluções milagrosas, querem algo mirabolante. Muitas vezes a resposta, ela tá no simples da vida. Sim. Essa essência, parece até clichê falar sobre isso, mas a essência da vida, ela tá no simples. Então, você quer saber sobre isso? Pergunte. Eu consegui me fazer ser entendido? Então, checagem. Checagem. Vou lá e faço um movimento de checar para ver se aquilo ali foi realmente Isso absorvido. até ajuda no engajamento. Se você tiver... Isso se for numa conversa presencial, a pessoa vai te responder ali. Se você fizer isso nos stories, a pessoa vai lá no seu direct. Ajuda ainda a fomentar mais os comentários e engajamento no vídeo. Fora que a questão dos haters, eles vão ser os seus melhores amigos do engajamento. Porque eles vão querer saber tanto da sua vida para ter motivo para falar mal, que ajudam bastante nas curtidas ali. São os que primeiro vão ver os seus stories. Entendi. Ô, Dudu, deixa eu fazer uma pergunta para você em relação a essa questão da comunicação e do simples. Você percebe que, às vezes, quando a pessoa tem uma dificuldade de comunicar, é porque ela está tentando ser quem ela não é? Ou passar uma mensagem que, às vezes, ela não tem tanta confiança ainda na mensagem? Com certeza, Ana. Você disse, assim, algo essencial. É justamente essa questão. A comunicação é a verdade. Então, você precisa transmitir a sua verdade. Quando você tenta copiar uma modelagem de outra pessoa, quando você tenta ir por um caminho que te falaram que é o certo, só porque outra pessoa está fazendo, você não vai ser você. E à medida que você não é você, não tem como aquela comunicação ser efetiva, aquela comunicação transmitir confiança e as pessoas sentirem confiança em você. Até porque você não está sendo si mesmo. Sim, sim. Um bom ouvinte tende a ser um bom comunicador, Duda? Sim. Sim. A comunicação, ela também é sobre ouvir. Então, eu costumo dizer que muitas vezes é muito mais sobre ouvir do que eu falar. Porque quando você para escutar o outro, você entende as necessidades dele. Sim. À medida que você entende as necessidades dele, você consegue fazer da sua comunicação aquilo que ele quer ouvir. E aquilo que ele quer ouvir parece até um escadinha. Aquilo que ele quer ouvir é justamente essa conexão que você consegue. É um rapport que é feito. O rapport é justamente o nome que a gente fala para essa conexão. Muito bom. E uma das coisas que eu observo bastante, até na sua comunicação, é a questão de você estar muito atenta. E eu tenho percebido que as pessoas têm se comunicado mal porque o nível de atenção delas está muito baixo. Sim. Entende? Então, assim, todas as vezes que eu converso com você, seja online, né, ou seja presencialmente, eu percebo sempre você muito atenta. Os olhinhos de Duda chegam a fazer assim, ó. Os olhos brilhando. Foco no presente, mindfulness total. E eu acho que, assim, a gente tem um desafio de comunicação muito voltado para essa questão da atenção. Você também percebe isso, Duda? Eu percebo muito isso, Ana. E essa questão, eu acho que é justamente a dificuldade de se manter no presente momento. E isso é algo que também a psicologia explica. Então, quando você vê a sua atenção desviada em N coisas... Sim, a cabeça está em 1000 lugares. Procure investigar de onde é que vem tudo isso, de o que está acontecendo na sua vida que você não consegue se concentrar naquilo. E quando você não consegue se concentrar, não espere o melhor resultado daquilo. Muito bom. Porque muito bom. a sua atenção está dispersada. Quando você está fazendo uma apresentação, eu sou aqui no podcast com a Ana. A minha atenção aqui é dela. Sim. A atenção daqui é do momento que a gente está tendo. Eu não posso estar com a minha cabeça vagando, permitindo que as vozes... Aquela história, fonte, vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça estejam pensando em 1000 coisas, porque isso não vai dar bom. E as pessoas têm naturalizado isso, né? Essa questão
de deixar a cabeça em mil lugares e aí a comunicação fica cada vez, que nem você falou, com mais ruído. E depois você tem o trabalho, o retrabalho, né? De voltar e de alinhar e de aparar as pontas soltas. E aí a comunicação acabou saindo por um lugar que não era aquilo que você esperava e nem atingiu o resultado que você queria. Exatamente aquela história. Foi pelo ralo. Foi pelo ralo. E outra coisa também é que as pessoas, elas têm muito essa concepção de que produtividade é estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e dando conta de tudo e tá tudo ok. Não é essa a questão. A produtividade é você, sim, fazer as coisas no tempo certo da melhor maneira que otimize tempo. Não é dispersar a sua atenção em N coisas. Nesse sentido, você vai fazer, sim, beleza, várias coisas, mas nada bem feito. Quantidade e qualidade tendem a ter dividir aí opiniões sempre, né? Uma linha tênue, né? É, uma linha bem tênue. Até porque é humanamente impossível. A gente fala muito sobre isso. Né? Eu tô te ouvindo. Fala. Não, mas eu tô te ouvindo. Mas eu tô te ouvindo. Daqui a pouco você... E a gente pega também um pouco da síndrome da Mulher Maravilha, né? Sim. Da mulher polvo também. E isso é algo que tá muito forte na sociedade, que é muito marcante. Porque isso é uma construção social que vem de milhões de anos atrás. Da mulher que cuida do lar, da mulher que tem que trabalhar fora. E cuidar Tem que tá bonita. Tem que estar bonita. A pressão social. Então, isso vira um polvo de coisas. Né? É o polvo de coisas que você tem que agarrar. Então, achar que você dá conta de tudo ao mesmo tempo. É uma sobrecarga emocional. E isso afeta na sua comunicação, porque você vai ter cada vez menos paciência pra falar aquilo que você sente e expressa. Você já quer que o outro automaticamente te entenda. Isso gera ruído na comunicação dentro de relacionamentos, por exemplo. Porque uma mulher no casamento que se sente sobrecarregada, ela vai ter cada vez menos paciência de falar, por exemplo, para o parceiro dela, aquilo que ela quer. Aí a mulher fala nada. Exato. Lembra? O que tá acontecendo? Nada. Quando uma mulher falar nada, meu amigo... Isso muitas vezes não é culpa dela. Tipo, não é que ela não queira não se expressar. É que ela já está tão esgotada emocionalmente que ela já não tem mais vontade de falar. Não tem mais vontade de comunicar aquilo que ela sente. A comunicação já tá escassa. A comunicação ali já... acabou-se. E para ser uma das coisas que a gente mais fala ali de comunicação eu ouvi esses dias assim, né? Eu até consigo segurar a minha língua, mas a minha expressão facial... Nossa. Como que a gente faz para controlar essa comunicação não verbal, Duda? Muitas vezes ela acaba vindo um olhar, uma cara feia, um desgosto, uma reação mais automática. Olha, eu sinto que isso acontece naturalmente. E pra mim, sinceramente, eu não tenho a mínima vontade de controlar. Sendo bem sincera. Adoro. Deixa fluir aqui. Tô me expressando. Porque assim, como você falou, comunicação verbal e não verbal, elas se complementam. Até você pode até segurar aquilo que você quer falar. Nossa, se eu pudesse, você ia me ouvir, viu? Você ia me ouvir. Mas, assim... nem sempre é não verbal, você vai conseguir esconder. Sim, sim. Isso é com treino. E se você sentir a necessidade daquele momento, você não querer mostrar como realmente você está se sentindo. Mas se isso não for um problema, não vejo o sentido de você controlar essa questão. Até porque é a sua verdade. Se você está incomodada com a situação... Sim, o seu rosto acabou manifestando aí um descontentamento. E isso é algo que... teoricamente, a gente não consegue controlar, que é a nossa reação sobre a situação. Nem sempre é passível de controle. Você fala muito sobre essa questão da comunicação estar ligada à verdade. Porém, a gente tem visto que pessoas que, principalmente, têm uma ascensão, eu não vou chamar de sucesso, porque eu tenho uma perspectiva de sucesso um pouquinho diferente, que tem uma ascensão e que até demonstram aí um crescimento, elas usam bastante manipulação nessa comunicação.
E é uma comunicação, às vezes, mais manipuladora, mais persuasiva. Inclusive, a gente tem inúmeros arrasta para cima aí de cursos falando sobre isso. Tem uma comunicação que realiza, tem uma comunicação que te faz prosperar e por aí vai. Você acredita nesse uso dessa comunicação, nessa perspectiva, Duda? Olha, Ana, cada um tem sua perspectiva sobre aquilo que funciona. Eu, Duda, não faria no meu caso, porque eu não vejo necessidade de fazer esse tipo de comunicação. Porque para mim existe diferença de persuasão e manipulação. A manipulação é fazer com que o outro faça aquilo que você quer a todo custo. E, para mim, isso não faz sentido. E quem domina muito bem a comunicação pode fazer disso uma arma. Pode, sim. Só que aí você olha pelo lado da persuasão. Não é sobre você querer que as pessoas façam aquilo que você quer a todo custo, mas é você despertar nas pessoas pelo seu jeito verdadeiro que elas queiram estar com você. Entendi. Sem você precisar fazer uso de manipulação. Entendi, faz sentido. Você trouxe a questão da leitura. Rapidamente, numa outra resposta, você trouxe a questão da leitura. Você acredita que quem ler mais se comunica melhor? Até porque saiu pesquisas recentes falando que a gente tem um número de leitores no Brasil baixíssimo, né? A gente tem um nível aí de leitores muito baixo e o brasileiro, ele gosta de consumir notícias rápidas, por isso as fake news se espalham tão rapidamente, porque eles leem ali a manchete inicial e já, o resto? E já manda no grupo, né? E fala, tu viu fulana de tal, traiu fulano de tal. E o restante da história, onde é que fica? A leitura é, assim, algo muito interessante, Ana. Porque a leitura te permite conhecer lugares da sua própria casa. Ela te permite criar cenários, assim, você não precisa nem sair do lugar. E ela te faz ter essa questão de justamente treinar a sua comunicação, porque você expande o seu vocabulário, você conhece novas estratégias de comunicação também, porque você pega um gatilho de um livro que você leu, isso te traz mais autoridade, te mostra mais domínio do tema, te mostra que você conhece aquilo que você fala. Porém, não é uma regra. Eu vou conviver com pessoas, vou treinar pessoas que nem sempre vão estar adeptas, não vão estar com essa mente aberta para voltar os olhos para a leitura. Tá tudo bem. Isso é algo desenvolvido, mas não precisa ser algo imposto. Você não precisa querer que o outro faça leitura de 10 livros no mês, 5 livros. Se a outra pessoa não está acostumada à leitura, audiobooks. Boa. Audiobooks, podcasts. E há N maneiras de você treinar sua comunicação, aumentar seu vocabulário, demonstrar domínio do tema com consumo de outras notícias. Mas precisa ter essa procura. Precisa ter uma procura por repertório. Você precisa procurar repertório. Uhum. Porque assim, você vai ter mais storytelling, você vai ter mais ganchos para você estar conectando histórias. E isso te traz mais veracidade, mais autoridade. E se você, no momento presente, ainda não gosta de leitura, porque isso é algo treinável, você pode conseguir também, pegue soluções que você vai conseguir complementar a sua fala. Muito bom, muito bom. Duda, uma das coisas que mais me chama a atenção em quem se comunica bem, que a gente visualiza, é o poder que essa pessoa tem de prender a gente, né? A gente fica, a gente volta no stories, ou às vezes, né, quem tem o hábito, às vezes, de salvar o vídeo, salva, porque tá na correria, porque aquela pessoa conseguiu prender você. Eu recebo muito feedback de pessoas ao longo da minha vida, eu sempre recebi, mas agora tem sido mais constante, dessa coisa de é que eu não falo tão bem que nem você, que eu não falo tão bem que nem você, não, que eu não sei escolher muito bem as palavras que nem você. Você visualiza essa questão da comunicação como algo que realmente você consegue estartar dentro de você como um desafio e fazer acontecer? Sim. É um verdadeiro desafio, Ana, porque tudo que é novo assusta. Mas sabe uma questão que eu vejo muito de comunicação, que além de ser algo treinável, é o poder da ambiência.
Muito bom. Quando você se muito bom. coloca nos lugares de pessoas que você admira, fala, mas eu não me comunico tão bem quanto você. Sim. As pessoas podem falar isso, mas assim, imagina que aquela pessoa talvez um dia não se comunicasse tão bem igual você considera que ela está fazendo agora. Porque tudo tem um começo, Ana. E nesse começo, procure estar nos lugares certos, com as pessoas certas. A ambiência, ela é muito um reflexo. Se imagine no espelho, assim. Visualiza as coisas que você quer conquistar, as coisas que você quer ter. E começa a ver os lugares que você tem frequentado. Se combinam com aquilo que você tem de ideia. Se você quer conquistar algo, seja uma boa comunicação, sejam os palcos, o que você quiser, você precisa ter congruência. A palavra-chave é congruência. Você está sendo congruente com a decisão que você tomou? Você está sendo congruente com as escolhas que você quer para a vida? E se pergunte mais fundo ainda, você está hoje fazendo as escolhas certas para que você tenha uma colheita futura? Só que muitas vezes a gente quer colher algo, quer ter o momento da colheita, mas se você não plantou hoje, o que você vai colher amanhã? Não se pode plantar espinhos querendo colher rosas. Perfeita. Gente, essa menina... Gravem esse nome, Maria Eduarda. Olha, Duda Comunica, é um arraso. Inclusive, vou deixar o arroba aqui dela e do podcast também. Acho que, assim, a gente sabe que um dos tripés da comunicação é a clareza, a coerência e a congruência aí andam juntos. Sim. E uma das principais questões é voltar muito essa comunicação para si, né, Duda? Eu percebo muito isso na prática, que muitas vezes a pessoa, ela tem dificuldade de voltar para si essa comunicação. Se fazer a pergunta, você se ouviria? Que você quer tanto ser ouvido, quer tanto ser uma referência, quer tanto... Nossa, eu quero falar bem. Tá, você se ouvia? Se você estivesse ali no... Né, você ouviria o seu próprio podcast? Você ouviria o seu próprio story? Você se interessaria pelo aquilo que você fala? Porque às vezes você ainda nem tem algo para colocar para fora que seja realmente uma mensagem de valor. Se ame primeiro. Esse é o ponto. E outra frase que eu gosto muito de levar pra vida é: ninguém sabe tanto que não possa aprender mais com outra pessoa. Muito bom. E ninguém sabe tão pouco que não tenha algo pra compartilhar. Muito bom. Então, muitas vezes, você deixa de comunicar aquilo que você quer, aquilo que você sente ou aquilo que você deseja, por medo da opinião das outras pessoas, por medo de achar que você não domina tanto aquele assunto que você está falando. Mas saiba, você não sabe tão pouco que você não tem algo para compartilhar. Você sempre vai ter algo para falar. Muito bom. E sobre humildade também, né? Essa Sim. questão de você ter essa percepção diz muito sobre humildade, sobre ter um coração ensinável, sobre dizer, peraí, deixa eu ver o que eu consigo aprender ali, deixa eu ver o que eu consigo entregar. Então, é um movimento bem mais recíproco que a comunicação traz. Verdade. E você está em constante aprendizado, Ana. Todo mundo está em constante aprendizado. Por exemplo, hoje, eu amo estar na área da comunicação, da oratória e estar nos palcos, nas palestras, porém, eu continuo me aperfeiçoando. Então, se aparecesse hoje um curso de oratória pra Duda, eu faria. Com Sim. outra pessoa, treinaria, porque talvez aquela pessoa tenha dicas, tenha insights pra mim que eu ainda não saiba. E com certeza aquela pessoa vai ter. Porque eu sei de uma coisa que pode complementar com algo que outra pessoa saiba. Sim. Sim, nessa perspectiva eu super acredito, porque aí você se coloca como um eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Você está sempre ali manifestando esse desejo genuíno daquilo que você, como você mesmo colocou, Sim. daquilo que é a sua essência, que é esse amor pela comunicação. Então, eu tenho que estar aberto aí para o novo, né? Sim, nunca permitir que o ego humano, que é intrínseco do ser humano, Sim. apague a luz que há dentro de você. Uma luz que é incansável pelo conhecimento. Ai, que linda. Obrigada. Gente, o tempo voou, mas a gente tem a nossa brincadeira, né, Duda? Você achou que você ia escapar do nosso cronômetro? Gente, qual a brincadeira? Qual a brincadeira? Qual a brincadeira que eu tô sabendo agora? Nessa hora todo mundo, assim, tipo assim,
Como assim? Você tem 1 minuto, mas a ideia é que você consiga fazer em menos tempo. Pra completar... Olha eu, ó, Blue. Gente, só um detalhe, tá? É a primeira vez que eu tenho acesso a entrevistar uma jornalista. Eu tô meio que assim, igual aquela figurinha, sabe assim, ó. Tipo, filha, Fátima Bernardes aqui, por favor, me ajuda. Ó, 1 minuto. Deixa eu até zerar o cronômetro. Pra você. O último fez em 19h48, tá vendo? Deixa até a marca aqui. Pra você completar 3 frases. Sua carinha é melhor. Que eu tô atenta ao momento presente, aí eu tô. Então. É isso, tá bom? Então, respira fundo, bebe uma aguinha. Ó, vou mostrar o cronômetro pra todo mundo. Detalhe que eu não tenho as frases prontas, tá? Então, eu vou aqui. É raça pra mim e pra você. Senão não ia ser justo, né? Vamos lá. Jogo tem que ser... Quem se comunica bem? Transmite verdade. Quem é verdadeiro na comunicação? É a sua essência. Duda sem comunicação seria? Nada. Gente, isso aqui? O que é isso aqui? 10 segundos! Pera. Você arrasou demais! Obrigada, volte sempre, viu? A gente recebeu vários tapas aqui durante... Psicotapa. Deixa a sua tapinha de mensagem leve. aí pra todo mundo que gosta de comunicação. Fica à vontade pra transmitir aí sua luz pra todo mundo e daí a gente já encerra. Combinado. Deixem aqui nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida. Continue seguindo a Ana, que vai estar sempre trazendo conteúdos maravilhosos para você. E treine sempre a sua comunicação. A comunicação é a sua verdade e a sua porta para o sucesso. Fique atento em como você está hoje transmitindo essa sua verdade. Obrigada, Duda, mais uma vez, viu? Obrigada mesmo por ter topado o convite. Abraço. Beijo no coração de vocês, gente. Curte, compartilha, comenta e até a próxima.